bem, dando sequência à nossa série Mauá 70 anos, vamos agora em uma viagem pelo tempo da história de Mauá. Cronologia de Mauá, da criação até 2025. Há aproximadamente 6.000 anos, Deus, o Criador, com palavras disse: haja. E houve então o mundo onde vivemos. E Mauá, parte do mundo, não é lógico? Deus colocou em Mauá a Mata Atlântica com toda sorte de vida animal, vegetal, de aves, de insetos. Passados então centenas de anos, não sabemos quanto tempo, chegou aqui nas Américas, descendo para o sul, pelo litoral, indo para o interior, tribos indígenas. Os Tupinambás e os Guaranis se instalaram por aqui, na região de Piratininga, São Paulo e Mauá. Habitaram as tribos Tupis. Eles habitaram por aqui por incontáveis anos. Agora, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram no Brasil e aqui encontraram uma nação com cerca de 3.500.000 habitantes, os nossos irmãos indígenas. Os portugueses entraram pelo litoral e foram construindo vilas em São Vicente, Cananéia e etc. Em 1533, João Ramalho fundou esta vila aqui, Santo André, onde que era a região de Mauá, né? Em 1714 se deu a construção da Capela Católica do Pilar, a Igreja do Pilar, que já vimos aí. Por anos, Mauá foi rota de passagem do litoral para Santo André e para São Paulo, e vice-versa. Em 1817, começou a construção da Casa Bandeirista, onde hoje encontramos o Museu Barão de Mauá. Em 1861, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, comprou as fazendas do Capitão João de Caguaçu, nome indígena do Pilar. E também comprou terras de Capuava. E passou então a ser grande proprietário de terras da região. Em 1867, houve a inauguração da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Em 1883, a inauguração da Estação de Trem Pilar. Em 1887, houve a primeira leva de imigrantes italianos chegando na região, que inclui-se Mauá. Em 1889, Pilar deixa de ser uma vila de São Paulo e passa a ser um bairro de São Bernardo do Campo. Em 1896, a primeira escola do Pilar, ainda itinerante. Em 1904, o início das atividades da Cerâmica Morelli. Eles produziam tijolos. Em 1906, chega às indústrias Matarazzo, onde hoje fica um supermercado em frente à prefeitura de Mauá. Em 1909, chega a iluminação a querosene no Pilar. Em 1910, o início da pedreira
do Jardim Kennedy e também do bairro São João. Em 1920, a inauguração da estação Capuava. Também em 1920, a implantação da luz elétrica em alguns lugares do Pilar. Em 1923, o início das atividades da Louças Paulista. Em 43, ela mudou o nome para Cerâmica Mauá. Em 1925 surge a Vila Vitória. Em 26, o primeiro cinema, o Cine Ideal. Em 1927 surge a Vila Assis. Em 1934 surge a premiada Banda Lira de Mauá. Ainda em 34, a construção do cemitério da Vila Vitória. E também em 34, a indústria Atlantes do Brasil se instala em Mauá. Em 1935, a Cerâmica Santa Helena. E em 37 surge a Porcelana Mauá e também a Cerâmica Cerqueira Leite. 1938, o início do cinema Opa. Em 1943 surge a Porcelana Real. Depois, em 72, ela muda o nome para Schmidt. Em 1945, o início do Independente Futebol Clube. Em 1946, surge a Sociedade Amigos de Bairro do Distrito Pilar, ao lado dos Correios, aquela casa que tem até hoje. Em 47, Enio Brancalhão, primeiro prefeito de Mauá, vence em Santo André como vereador. Em 1948, o primeiro posto de saúde de Mauá. Em 49, surge o Cine Santa Cecília, onde hoje é o Banco do Brasil. Em 1950, surge o Jardim Zaira. Em 53, houve o plebiscito de 22 de novembro, que aprovou a emancipação. 658 votos a favor e 7 contra a autonomia de Mauá. Em 1954, a primeira eleição para prefeito e vereadores, e vence Enio Brancalhão, o vereador de Santo André, né? Ainda em 54, o início da Petroquímicas. Em 56, o primeiro hospital, Hospital Mauá. Em 56 também surge o Jardim Primavera. Em 1960 surge o bairro Feital. E ainda em 60 é inaugurada a concha acústica tão famosa na Praça 22 de Novembro. Em 64 deu-se o fim das atividades no Curtume em Mauá. Hoje ficou apenas a chaminé lá no terreno do shopping. Em 1970 surge o jornal A Voz de Mauá. Em 71, o início do Cine Cima-Flor. Em 1972, o início da Biblioteca Municipal Cecília Meirelles. Em 74, a inauguração do atual Paço Municipal. Ainda em 74, surge o Parque Gruta Santa Luzia. Já em 75, vem o Parque Industrial do Sertãozinho. Em 77, a pioneira Faculdade de Desenho Industrial de Mauá. Em 79, a primeira escola municipal foi instalada e esteve no bairro Feital. Em 81, a fundação do time Grêmio Mauaense. Em 83, surge a estação Guapituba. Em 84, a inauguração do estádio Pedro Benedetti. Em 87, dá-se início
o aterro sanitário do Sertãozinho. Em 1990, surge a conhecida Orquestra dos Violeiros de Mauá. Em 94, surge o Parque Ecológico do Guaptuba. Já em 98, o início do cinema Green Plaza, em frente à estação de trem. Em 99, o fim da empresa Unimauá, a antiga Pigmento. Já em 2001, a inauguração do Teatro Municipal de Mauá. Em 2001 também surgiu o Mauá Plaza Shopping. Entre 2004 e 2005, uma grande crise política em Mauá, e assume o presidente da Câmara, Diniz Lopes, a prefeitura. Já em 2015 é inaugurado o trecho leste do Rodoanel e a alça de acesso a Jacú-Pêssego. Já em 2016 surge o Parque da Juventude. Ainda em 2016, a inauguração do Poupa Tempo. Em 2020 surge a UPA Animal. Em 2021 é a inauguração de mais uma unidade da saúde da família, em meio à pandemia do coronavírus. Em 2024, a inauguração da Praça da Cidadania, no Sampaio Vidal. Então está aí a cronologia da cidade de Mauá. Vamos agora ao hino de Mauá, com fotos antigas e atuais da cidade. Nos acompanhem.